Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4. Estamos aqui para mais uma sessão, mais um episódio do nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Nosso objetivo é trazer temas que conectam, que impulsionam as empresas de sucesso, como comunicação interna, cultura organizacional, liderança e recursos humanos. Prepare para expandir seus conhecimentos, né, as tendências que estão mudando o mercado, que estão no mercado corporativo. Este é o Comunicação Interna Sem Fronteiras, que é onde a nossa troca de experiência é o nosso caminho. E não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse material, curta aqui, manda sua mensagem, acione o sininho do YouTube, é muito importante para que a gente possa cada vez mais melhorar e trazer novas opções, novos convidados para você. E hoje eu tenho um prazer muito grande de conversar aqui com meu amigo André Bento Carvalho. E antes de conversar com o André, só queria destacar, importante dizer, eu tenho nesse projeto, né, dois parceiros importantes que vem nos acompanhando, vem nos ajudando e vem apoiando o nosso trabalho. O primeiro é a Progic. A Progic é uma empresa que conecta 100% dos seus colaboradores através da plataforma multicanal, através de uma TV corporativa, por exemplo, de um aplicativo, de uma newsletter. Você tem a Progic na sua mão, todos os colaboradores são conectados. A Progic hoje atende mais de 650 empresas, muito bacana. Tem como a Michelin, a Balduco, a Renault e está presente em mais de 30 países. Então, se você quer ter uma solução de comunicação que conecta os seus colaboradores, a Progic é a sua solução especial. Vamos assistir um vídeo aqui que conta um pouco mais do trabalho deles. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Progic. Obrigado, Progic, pela parceria, pela confiança. E também quero falar da Sotile de Renzo, que é uma clínica estética que fica em Santo André, que realiza serviços de endermologia, depilação, massagem relaxante, massagem moderadora, limpeza de pele. Conheça mais sobre a Sotile, que tem um QR Code aqui na nossa tela, para ter mais informações, para você marcar uma sessão gratuita de acompanhamento de avaliação. Obrigado, Progic, obrigado, Sotile. Olá, André, tudo bem? E aí, Fábio? Como é que você está, companheiro? Tudo bom aí? Você sabe eu falo olhando para você ou falo olhando para lá? Aqui, pode olhar pra você. Aqui. Ah, tá bom. Você sabe que uma coisa que eu aprendi recentemente, apesar de a gente já conhecer há bastante tempo, mas eu acho que para os nossos colegas, para o público que vai te acompanhar aqui, a primeira pergunta é dizer o seguinte: como é que você gosta de ser chamado? Eu acho muito bacana isso. Eu escutei esses dias, um tempo atrás, uma frase de alguém que falou isso para mim, e pode parecer muito simples, mas é muito poderoso, né? A gente tem algumas convenções, alguns apelidos, e às vezes uns apelidos, e a gente vai falar um pouco sobre isso, que são os não combinados, né? Quando não tem as coisas não combinadas. Quando tá combinado, tá tudo bem, né? A gente pode se tratar do jeito que a gente quiser porque tá combinado. Mas quando não tem, começa aí. Como é que você, para quem tá te conhecendo agora, eu até tenho aqui a plaquinha André Bento, como é que você gosta de ser chamado? Como as pessoas se interagem com você no ambiente corporativo, nos seus clientes? Cara, a turma me chama de André mesmo. Tem alguns que me chamam de Bento, né? Recentemente eu descobri que André Bento é o meu nome. O Bento não é sobrenome. É muito interessante isso. Recentemente é bom, né? Eu comecei a me dar conta de que o meu sobrenome é Carvalho e o Bento é como se fosse Luiz André, sabe? Sim. Então, pra mim, eu não tenho preferência. Embora eu fiquei eu
eu tinha um carro numa seguradora lá, uma corretora, e esse corretor, eu passei anos renovando o seguro com ele, porque ele sempre me chamava de Dé. Interessante, né? Ele dava uma proximidade, assim, eu era muito distante, mas eu fazia questão de estar com ele por conta disso. É que ao mesmo tempo... É o Dé familiar, né? Sim. Meus irmãos, Sim. minha mãe, todo mundo me chama de Dé. Mas podia também ter um gatilho que não fosse bom aí, né? Pode ser, né? Enfim. Cara, é o seguinte, eu, como comunicador, acredito muito na questão do desvendar o óbvio, né? Eu sempre falo isso, né? Papel nosso. Tem aqui o cargo que você ocupa, né? Hoje você é diretor, né? Sócio fundador da Atma. Mas é o seguinte, né? O Miguel, seu filho, quando você chega no final do dia, quando ele te pergunta, papai, o que você faz? O que você entrega pro mundo? O que você trabalha com o quê, papai? Se o Miguel estivesse perguntando aqui na nossa frente agora, ou seus pais, né? O que você entrega pro mundo, André? Qual é o seu trabalho aqui? O que te... claro, você tem outros valores, mas pensando na questão do mundo corporativo, do dinheiro, propriamente dito, o que você entrega pro mundo? O que você faz? Cara, esses dias, curiosamente, né? Não é quando eu chego em casa, nem à noite. Meu filho não pergunta gratuitamente, assim, né? Mas esses dias eu fui deixar ele na escola, ele falou, pai, posso ficar em casa com você hoje? Eu falei, não, filho, hoje vai ter que trabalhar. Mas o que você vai fazer, né? Eu falei assim, vou ajudar um monte de gente a ser feliz ali, que tá sofrendo. Eu acho que esse é o ponto, né? Tem um monte de gente sofrendo e eu vou ajudar esses caras a ser mais felizes, assim. E foi a resposta que eu consegui dar, sabe? E de alguma forma conecta com o meu trabalho, assim, porque eu percebo muita gente solitária e sofrendo, cara. Sofrendo. No mundo corporativo. No mundo corporativo. E às vezes fazer uma intervenção simples ali, do cara contar como é que foram as últimas 24 horas da vida dele pra pessoa que tá do lado. Transformador, cara. Do outro, caramba, você tá passando isso. Tem uns que não conseguem parar, assim. Então, eu tenho um amigo que a gente sempre... Ontem mesmo estive com ele, a gente tava esperando o táxi, ele falou assim, cara, no fim das contas a gente tá atendendo esses caras assim, né, diretores, CEO, investidor e tal. No fim das contas, é tudo meio parecido, né? É tudo gente. É todo ser humano que sofre das mesmas dores. Às vezes o pedido é cheio de sofisticação, né? Aponta para um lugar ali de equipe, um nome em inglês, uma expressão ali sofisticada, moderna. Mas quando você vai cavucando ali, você vai tratando, vai aparecendo mais humanidade. Interessante. E menos técnica. Não sei se essa percepção você tem também, mas está tudo no campo das relações. Não, com certeza. E acho que está no campo das relações, está no campo, uma coisa que eu vejo muito no mundo corporativo, um campo muito solitário, né? Principalmente quando você vai para as grandes lideranças, cada vez mais solitário, desafiador. E aí eu lhe pergunto o seguinte, você falou de fazer uma intervenção. Como é que, assim, você tem uma história, como é que você chegou a esse... Porque hoje você entrega, falando uma maneira um pouco mais pragmática, você entrega cultura organizacional, capacitação, treinamento, melhorar as relações, né? É isso, certo? Uhum. Basicamente é isso que você entrega. Claro, de uma maneira um pouco mais simplista. Mas como é que você chegou? Qual foi essa sua trajetória? Você sempre trabalhou com isso? Sempre teve esse olhar? A questão da cultura organizacional, se a gente puder só colocar de uma maneira um pouco mais simbólica, sempre foi esse olhar? Foi acontecendo? Você se apaixonou? Foi apresentado? Ou, de repente, foi algo que despertou seu olho? Porque a minha pergunta é, como é que você chegou a estar nesse estágio hoje que você está, que realmente é bem especial? Deixa eu ver por onde eu começo. Vou tentar ser bem resumido. Eu trabalhei na indústria, você sabe bem, a gente se conheceu lá. Indústria não tem cultura de desenvolvimento de pessoas, assim. Tem muito ligado a processo, qualidade, segurança, né? E eu queria muito entender um pouco mais desse mundo aí. E aí conheci um cara chamado Roberto Trajano, numa pós que eu fiz, e
E eu saí dessa empresa e fui trabalhar com ele. E chegou um dia, cara, que eu estava num evento só com os CEOs, assim. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu vi um presidente de empresa contando o seguinte depoimento. Não sei se... Acho que eu nunca te contei isso. Ele estava dizendo que... ele... Deixa eu lembrar exatamente... Eu vou contar o que vem aqui na minha cabeça. Ele estava andando na empresa dele e desceu um menino, um aprendiz, um jovem, não lembro o que era, desceu as escadas assim, correndo. Ele falou pro menino assim, onde você vai? Eu vou fazer não sei o quê, entregar esse papel. Volta, sobe. Aí ele fez o menino subir as escadas, né? O menino todo a contragosto subiu, mas ele era o dono da empresa, mandou o menino obedeceu, né? E aí ele falou, agora você desce como deve descer. Descer segurando um corrimão, porque estou preocupado com a sua segurança. E aí o menino desceu e tal, passou um tempo e aconteceu a situação contrária. Ele estava descendo as escadas correndo, desesperado, e o menino estava lá embaixo, olhando assim, ó. Ele disse assim, cara, ele contou isso chorando, cara. Nunca vou esquecer. Quando ele estava no meio da escada, o menino olhou para ele e só fez assim, ó. Sobe. E ele subiu. E desceu como deveria descer. Nesse momento, cara, disparou uma coisa dentro de mim que é assim, ó, eu quero fazer isso aí. Eu quero ajudar esses caras. Porque esse cara, ele conseguiu uma relação de confiança, que o que ele acabou criando ali foi uma relação de confiança com um time tão grande que o aprendiz se sentiu à vontade para falar, cara, sobe. Para falar, dar um feedback para ele. E aí eu comecei numa jornada, cara, fui fazer formações diferentes, fui buscar especialização em manejo de grupos, em trabalhar equipes, em trabalhar relações, em trabalhar com organizações e fui trabalhar, acabei entrando, no fim das contas, fui trabalhar numa consultoria que atuava exatamente nesse contexto de desenvolver líderes, trabalhar relações, e até por conta de uma formação que eu tive ali, que é psicodrama. Aí depois de um tempo eu descobri que eu sabia vender, eu sabia como é que era a cozinha, eu sabia entregar, eu sabia fazer relatórios. Aí falei, cara, eu vou seguir meu caminho. E desde 2018, a Atma... 2018 já. Tem a idade do meu filho, né? Nasceu meu filho no momento que eu mais precisava de estabilidade, eu fui empreender, né? E tem dado certo, e tem funcionado, e tá funcionando. Muito bom, interessante, né? Claro que você tem várias atividades, mas eu vou colocar dentro dessa caixinha de cultura organizacional, só pra gente... tá bom, ok. Só pra gente ter aqui o norte, né? Quando a gente fala em comunicação e cultura organizacional, né? Mas é manejo de liderança, manejo de equipe, né? E a pergunta, né, que eu queria te fazer é... A cultura organizacional, ela se desenvolve dentro de uma empresa? Ela pode se desenvolver ou a cultura é algo estabelecido, tá lá, dá o DNA... E as pessoas que precisam se ajeitar, ou essa cultura ela pode, de uma maneira, ser transformada, ser adaptada? Como é que é isso? Desculpa até te comentar, um dos nossos objetivos desse podcast é trazer uma maneira um pouco didática, né? A gente fala muito em cultura organizacional, né? Até para entender, né? A cultura é isso mesmo? Quer dizer, como é que é? O que é uma cultura organizacional? Ela se adapta? É o jeito de ser? O que é? Para quem está começando agora, para quem está nos ouvindo, para quem está começando uma carreira ou quer trabalhar esse tema cultura, como é que é? O que é essa tua cultura organizacional dentro das organizações? Tá, vamos lá. Vamos pensar em duas vertentes, tá? Uma mais sofisticada, técnica, assim, e vamos depois para uma simples e básica para a gente entender, né? Se a gente olhar de onde vem a palavra cultura, a cultura está conectada a... Olha que louco, cara. Pressão. Pressão? O Freud escreveu um livro bem interessante chamado O Mal-Estar na Civilização. Será que foi ele? Acho que é isso mesmo, O Mal-Estar na Civilização. E o cara que traduziu isso, ele não traduziu do alemão para o português, ele traduziu do alemão para o inglês, depois teve uma tradução para o espanhol, e do espanhol veio para cá.
Se a gente olha o título original, seria assim, ó, o mal-estar na cultura. Porque a cultura está conectado. Olha isso. Você entender como as coisas funcionam e agir a partir dessas referências. O contrário da pessoa culta é uma pessoa bárbara, uma pessoa que não tem, como é que eu vou falar, modos, não é? Sim. Então, olha que interessante. E o Freud diz exatamente o mal-estar está aí. Quanto mais aculturado eu sou, menos eu consigo extravasar as coisas que eu penso. Menos eu consigo extravasar as coisas que eu sinto. Então as pessoas, ela tem lá uma série de regras de conduta em que eu preciso me adaptar. Perfeito. E aí, quanto menos regras eu tenho, mais bárbaro eu sou. E aí eu não sou culturado. Sou transgressor. Sou um transgressor, e às vezes sem saber, porque eu não tenho conhecimento do que se deve fazer ou não se deve fazer. Isso dá pra gente levar para uma organização. Quando a gente entra dentro de uma organização, nos primeiros meses ali, a gente tem até um livro que fala dos primeiros 90 dias, né? A gente fica pisando em ovos, entendendo como é que as coisas funcionam aqui dentro. Quais são as regras de conduta e, às vezes, as regras que não estão escritas em lugar nenhum. O RH não contou na hora da integração. O meu líder não falou na hora que eu comecei o meu trabalho ali. Eu começo a perceber, e aí eu começo a trazer a segunda forma de falar de cultura, né? Cultura é o que as pessoas conversam no café. Ali é a maior expressão. Não é o que está escrito na parede, não é o que está escrito no crachá, não é no manual que o RH te entrega logo na entrada. Aquela pode ser até uma pretensão do que queremos ser, mas a cultura, cara, a gente consegue medir ela ouvindo que as pessoas conversam no café da manhã. Você está lá trabalhando, está no seu dia a dia, você acabou de chegar, aí eu falo assim, Fábio, você vai entender como é que as coisas... Daqui a pouco você entende como é que funcionam as coisas. Daqui a pouco você entende o que está implícito aí. Daqui a pouco você vai entender quais são as regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que se você não seguir, cara, você não vai dar conta. Você me leva a uma reflexão, André, até para adiantar aqui um ponto que me veio. O que a gente está vivendo talvez no mundo hoje, principalmente pós-pandemia, para a questão do home office e tal, a gente está talvez pessoas com um pouco mais transgressoras dessa cultura do trabalho. Você sente isso? Eu sinto um pouco isso nas organizações, as pessoas um pouco mais desconfigurando esse modelo de trabalho que a gente tinha, que era aculturado. Muita gente bebeu um pouco dessa questão do home office, por exemplo, bebeu um pouco dessa questão do trabalho remoto, bebeu um pouco do trabalho híbrido, e eu vejo algumas empresas, por vendo esses fatores, querendo voltar. Isso é um pouco disso, então, quando eu estou sendo um pouco transgressor, eu digo assim, cara, não preciso mais estar com você, eu trabalho de casa, trabalho disso. É um pouco disso também a ver? Ou faz sentido isso está acontecendo? Eu tô assim, a minha pergunta é, as pessoas estão tentando, entre aspas, ser um pouco transgressoras desse modelo tradicional das empresas? Eu não sei se transgressoras, mas a gente tem vontade de exercitar o que a gente é, né? Eu não sei, nunca pensei nisso. Você está me trazendo agora, eu estou refletindo enquanto eu falo, mas eu acho que tem um ponto dessa história que é mais ou menos assim, ó. Se a gente for pensar historicamente, trabalhar, não sei se sabe de onde vem trabalho, né? A expressão, né? Tripalho, que era tortura. Exatamente. Trabalhar era ser torturado, tal, aquela conversa toda. Na década de 60, sei lá, até década de 80, 90, trabalhar era uma coisa que não se misturava com a sua vida. Você chegava no trabalho, você pendurava a sua alma lá na portaria, entrava e fazia um monte de coisas. E se sujeitava a um monte de coisas também. Meu pai viveu isso. Várias pessoas viveram isso. Eu peguei um pouquinho dessa época. Que então falou, cara, trabalho e vida pessoal não se mistura. Que você entrou aqui, você passa um monte de coisas. E depois, quando você sai, você pega a sua alma de volta, vai para casa e finge que nada aconteceu naquele ambiente, né? Só que com o advento das redes sociais, até do home office,
as pessoas começaram a misturar muito ambiente de trabalho e vida pessoal. Você vê hoje gente postando uma foto de um aniversário, depois posta uma foto de uma viagem e depois posta uma foto trabalhando. Não tem essa separação. Não tem né? separação, é vida. É. Tá tudo misturado ali, cara. Não tem, minha vida eu carrego ela por dentro do meu ambiente. E aí quando eu começo a experimentar espaço de home office, eu começo a pensar, cara, a pessoa vai lá e aproveita a hora do almoço, vai na academia, vai buscar o filho, vai levar o filho, vai fazer um bolinho à tarde. Ele começa a trazer elementos da vida pessoal para o ambiente. Tanto que, olha que coisa. Ontem eu estava em uma empresa e aí eu perguntei para a pessoa da RH assim, como é que é a política de home office hoje de vocês, né? Ela falou 0. Porque nós estamos num momento de transformação cultural. Eles fazem muitas aquisições, eles crescem por aquisições. Então respirar esse mesmo ar aqui é importante. E pensando a partir dessa ótica, né, faz todo sentido. É preciso que todo mundo respire esse mesmo ar aqui, ó. Sabe? Tem um amigo que ele conta uma história bem interessante, que é assim, um dia ele estava numa reunião X para falar do time, e aí alguém diz assim, nossa, mas como a Roberta está se desenvolvendo, né? Aí ele diz assim, se desenvolvendo não, se adaptando. É isso aí. Então, a gente se adapta. A cultura é isso. O quanto a gente se adapta a um jeito de funcionar. E cada empresa tem o seu. Não necessariamente precisa estar escrito em algum lugar, mas ela tem. E geralmente, o jeito dela funcionar está no jeito do principal líder funcionar. Isso é o mais louco de tudo, assim. O que eu tenho visto a olhos claros, lúcidos, assim, ó. É muito interessante perceber. O jeitão do cara, você bate um papo com a turma, eles refletem imediatamente o jeito do dono, do principal líder. Eu achava, quando eu saí da consultoria, que eu prestava serviços, eu só atendia grandes empresas, né? Dificilmente aparecia uma empresa ali com menos de 1.000 funcionários. E eu falei, eu vou atender empresas com foco menor, de menor porte, porque eu consigo fazer essa medição mais fácil, né? Depois, se for o caso, eu posso até contar como é que eu cheguei nessa conclusão, mas eu consegui acessar o dono. Porque em empresas maiores existem outros stakeholders, existem, sei lá, 15 diretores, cada um espalhado para algum lugar, 3 vice-presidentes, cada um dando um tom diferente. Mas no fim das contas, cara, o que eu tenho percebido, porque acabou voltando essas empresas desse tamanho, aparece também do mesmo jeito, sob uma outra perspectiva, mas ainda assim está lá. O papel do dono ali. Ou do investidor, né? Às vezes o investidor ele dá muito o tom de resultado, né? Mesmo ele não estando presente, ele pressiona ali o CEO. O ponto aqui, André, acho que tem uma dica já que você coloca para quem está nos acompanhando. O ponto é assim, posso não concordar, mas é importante eu entender que cultura que está estabelecida naquela empresa. É uma cultura de resultado, é uma cultura de paternalismo, é uma cultura de próximo, tal. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, acho que talvez é uma primeira dica para o profissional que está nos acompanhando. Cultura é uma coisa que está literalmente conectada com o líder e tal. Eu preciso, de novo, posso não concordar, mas eu preciso entender qual é essa cultura, certo? Sim. Como é que eu entendo? Eu cheguei numa empresa agora, está nos 90 dias que você falou, essa moça que você falou que ela foi se adaptando. Você tem assim, um pouco da sua experiência. Como é que eu vou me conectando? É nessas conversas? É nas decisões? São nas reuniões que são acontecendo? Como é que eu vou entendendo qual é a cultura daquela empresa? Até para saber se aquela cultura está adequada aos meus valores ou não, porque você falou muito bem, isso não é apresentado na sua integração, não é apresentado... Não, às vezes depende se a empresa tem uma estrutura bem... Ou uma coisa mais inspiracional, né? Mas é que você falou, né? Sim. Mas enfim, quais são os sinais que eu entendo como essa empresa funciona? Onde eu vou pegando isso? Caramba, vamos lá. Acho que tem um primeiro ponto que é assim, ó. Tudo que é familiar é desconhecido.
alguém que está vivendo uma cultura X, Y, paternalista ou sei lá... Resultado, sangue nos olhos, como o França mesmo fala, né? Do sangue no olho e tal. Quem vive esse ambiente, ele não consegue olhar criticamente. Ele está tão inserido que ele não consegue ter um olhar crítico. Sempre foi assim, estou acostumado. É assim que funciona. Ele nem percebe, às vezes. E é muito comum perceber. E às vezes, conversando com as pessoas, você começa a descobrir que a pessoa não tem consciência de que está sofrendo. Olha que maluco, né? Porque acostumou tanto a olhar. Isso é uma expressão até da sociologia, né? Da antropologia. Tudo que é familiar é desconhecido. Então, talvez a primeira dica é assim, ó. Quando você entra numa organização, você está com um olhar estrangeiro. Tudo é novo. Você não está acostumado com tudo aquilo. Você não conheceu a história. Para você, tudo é novo. E você consegue olhar para isso tudo com um olhar muito crítico. Você salta aos olhos de quem está chegando o que está rolando. Salta aos olhos. Então, acho que confiar na sua percepção. Porque, às vezes, a empresa tem um conjunto de valores, tem um manifesto que dá a direção, né? E, às vezes, os líderes adorariam, dependendo do tipo de líder, né? Que as pessoas dissessem assim, ó... cara... posso dar um exemplo? Claro. Há um tempo atrás, uma empresa me chamou e disse assim, ó... Empresa grande, cara. Em Itu, acho que tem 2.000 funcionários. O presidente disse assim, cara, eu tenho aqui eu chamei a Dom Cabral, e a Dom Cabral me ajudou a pensar missão, visão, valores, tudo, manifesto, essas coisas todas. E eu queria que você me ajudasse a disseminar isso na empresa. Seria legal montar, 150 turmas, né? Para fazer, mas eu não acredito muito nisso. O que eu sugeri para ele? Eu falei assim, Roberto, vamos fazer assim, ó. Ao invés de um cara externo, vir falar da cultura que é de vocês, que tal se eu preparasse o seu time de líderes para conversar sobre a cultura com as equipes? A gente monta um grande evento, em que a gente põe todo mundo para conversar sobre os valores, porque isso é tudo muito novo, né? É um direcionador novo. E foi muito rico, porque no meio do caminho, a gente trabalhava cenas temidas, que pergunta que pode aparecer que divata uma vulnerabilidade nossa. E foi muito legal ver esses líderes fazendo assim, ó, putz, cara, que legal que você está trazendo isso. Que é uma fragilidade mesmo. É verdade, precisamos cuidar. Poder falar isso foi muito libertador para eles, do que ficar aqui, ó. Não, nós somos assim, assado, nós somos direitinho, nós seguimos... Não, cara, não, vamos abrir um espaço. E aí, o legal dessa história é que teve um dia que um dos líderes me chamou e disse assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Olha isso que ele me disse. Ele me chamou e disse assim, um funcionário meu me procurou e disse assim, olha, João, não lembro o nome dele, aquele projeto que a gente está botando maior energia atende a qual dos elementos da visão de futuro nossa? Ele falou, rapaz, eu não tinha nenhuma. E ele ficou muito feliz de ter um liderado fazendo questionamento sobre... Cara, a gente está seguindo esses valores de verdade ou não? Ele levou o assunto, inclusive, para o presidente. Isso é muito legal, quando existe essa abertura para discussão, né? Porque você chega lá, às vezes a pessoa chega lá e fala assim, cara, esses valores aí eu não estou vendo nada. E aí vamos para o campo da defesa e tal. Às vezes a empresa precisa estar nesse lugar de... Cara, ó, é o que está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso. É um retrato? Não, é o que a gente está buscando. Se ipsis literis, o que está escrito lá na visão, no manifesto, está acontecendo, cara, normalmente as pessoas colocam a inspiração que está todo mundo buscando, né? Tem uma coisa interessante, André, que é o seguinte, né? Você trouxe aqui, eu queria até resgatar a sua primeira fala do presidente lá do Menino da Escada. Uma coisa que eu percebo, assim, em várias conversas que eu tenho no podcast, sempre que a gente traz um convidado, um ponto é sempre assim, né? Eu tenho um ambiente que seja saudável quando eu tenho espaço para
fazer exatamente o exercício do garoto que levantou o braço para o presidente e disse: volta lá que o senhor está fazendo errado. Talvez esse seja o grande desejo das empresas, né, em criar ambientes. A pergunta é: por que a gente não desenvolve mais isso? Ambientes saudáveis, aonde qualquer colaborador possa fazer esse tipo de comentário, que seja um menino. Você acha que isso é uma questão dos egos dos líderes, é uma insegurança dos líderes? Porque assim, tem uma conversa que não tem jeito. Quando eu escuto as pessoas, quando eu respeito as pessoas, quando eu dou espaço, eu entendo melhor, eu entrego melhor, eu conheço você melhor. Mas, de novo, estou fazendo vários podcasts aqui, eu percebo que ainda tem alguma coisa que eu queria entender. Por que isso tem uma barreira? Por que o líder, o presidente, o diretor, você acha que é o quê? É uma insegurança dele? Por que eu não abro, por que eu, quanto líder, não abro espaço para os meus colaboradores escutarem meus colaboradores? Existe uma premissa, eu acho, tá? A minha visão do que eu tenho visto, vivido e tal, que existe uma premissa errônea de que não, por que as pessoas não falam? Isso é uma questão de maturidade, talvez, né? E o curioso é que esses dias eu estava numa organização e olha isso, todos os VPs, são 5, 6 VPs, eles falam assim: cara, a reunião lá do comitê é árida, difícil, ninguém se entende. E o louco dessa história é que eles só usam esse espaço para poder se relacionar. Durante o dia, eles não tratam das questões entre si, né? E aí o senhor falava assim: cara, mas eu falo para eles, tem que conversar, mas eles não conversam, né? Então, isso é um elemento. Independe do nível. Sim, sim. Você pode estar lá na equipe que está lá organizando as caixas para distribuição, ou pode ter lá no comitê executivo. Não, putz, cara, lá os investidores. Tem uma empresa que eu atendo que tem um comitê de conselho, né? E cada um busca uma coisa diferente, né? Só que tem uma agenda que eles não, uma agenda oculta ali. Tem uma história que pode ilustrar um pouco essa falsa expectativa, né? Que é assim, ó. Há um tempo atrás, uma amiga, ela me ligou e disse assim: André, você trabalha com esse negócio de pessoas, tá? Não sei o quê, me ajuda a entender o que está acontecendo com o meu time. Não é possível que as pessoas que trabalham comigo sejam tão imaturas. E aí ela me contou o que estava acontecendo, que foi mais ou menos assim. Cara, legal essa história. Ela trabalhando numa empresa, ela nunca trabalhou em empresa, sempre trabalhou de forma autônoma, fazendo 1000 coisas ali. E de repente foi chamada, até pela competência dela, foi chamada para dirigir uma área X. E aconteceu que a pesquisa de clima demonstrou que a área dela era a pior do Brasil, né? Ela trouxe até o resultado do Brasil frente aos outros países, baixou um pouco. Antes ela entrar ou já estava lá? Já estava lá. Ela começou a trabalhar e quando fizeram a pesquisa de clima, descobriram que a área dela era péssima ali. Pô, também, assim, ela nunca foi líder e já entrou numa posição de liderança e tal. Estava experimentando ainda esse lugar, né? E ela, o que ela fez, né? Ela chamou todo mundo no auditório da empresa, a equipe, acho que tinha umas 40 pessoas, mostrou o resultado da pesquisa de clima e disse assim: e aí, gente, o que está acontecendo? Adivinha qual foi a resposta? Nada. Tá acontecendo nada, chefe. Não sabemos por que apareceu isso. Não contente, ela chamou um por um, fez uma conversa individual com cada pessoa do time. E o resultado da conversa era assim, ó: cara, eu não fui. E o resultado, eu coloquei eu pontuei outra coisa. Isso foi uma surpresa para mim, todos falavam. Surpresa geral. E ela tava revoltada, ela tava brava, gritava, falava: pô, não é possível, cara, tem gente ali de 45 anos, tão imatura e tal. E aí eu disse assim pra ela: tá, Neide, o nome dela, Neide, a questão não tá na maturidade individual das pessoas. A questão que não existe, talvez, é vínculo.
que tipo de vínculo você tem com o seu time? Ela falou, 0. Eu chego de manhã, foi pré-pandemia, né? Eu chego de manhã, me tranco no meu escritório, na minha sala e fico despachando os e-mails lá, mandando a turma para trabalhar. 0 vínculo. Eu falei, tá aí. O que faz com que as pessoas digam o que precisa ser dito para qualquer pessoa, seja numa relação familiar, seja numa relação profissional, seja numa relação de líder e liderado, está conectado intimamente à qualidade de vínculo que a gente tem. Eu posso ter vínculo de elevador, de pergunta de elevador. Quero falar assim, aí, vai chover hoje, né? Tem um falso vínculo, tem o cara que fala assim, já peguei muitos. Não, nós temos um super vínculo, nós jantamos juntos e tal, saímos, viajamos. Que é um vínculo que a turma fica brincando um com o outro, faz piadinha de futebol, né? Brinca pra lá e pra cá, mas quando você aperta, eles não dão conta de falar o de fato que está acontecendo um pro outro, né? E vínculo é isso. É dizer pro outro que precisa ser dito. E quando você tem um time que tem essa qualidade de vínculo, cara, nossa, aí flui, né? Porque ninguém esconde nada, todo mundo traz a verdade, não fica aquela sensação de confraria, né? Então, eu acho que o ponto dessa história, claro que existem 1000 outras possibilidades, mas a partir da minha perspectiva, o líder precisa, de alguma forma, ampliar o vínculo que ele tem com o time. Para que eles... Cara, eu tenho certeza que o cara que está me ouvindo agora, se é líder, ele adoraria que o time levantasse a mão e falasse assim, chefe, acho que isso aí não vai dar certo. Por causa disso. Mas o que acontece é que geralmente a turma fala... legal. Então, mas eu queria te provocar, inclusive, para esse cara. Só pra fazer um comentário. Ele não fala. Ele fala... Legal, vamos invadir a Normandia. Gente, nós vamos invadir a Normandia. Eles falam, tamo junto. Aí no cafezinho falam, esse plano aí não vai dar certo. Para esse cara que tá nos ouvindo agora aqui, esse colega que tá nos ouvindo, como é que eu crio vínculo com o meu colaborador, então? Coisa prática. Porque eu concordo 100% contigo, né? A gente movimenta, a gente atravessa desfiladeiros com pessoas que a gente acredita que tem vínculos e tal. Então, como é que eu crio vínculo, então, num ambiente... Claro que eu estou falando de um ambiente profissional. Não precisa ser amigo, não precisa jantar junto, não precisa nada disso. Então, tá bom, mas então vamos lá. Uma maneira didática. Como é que eu crio vínculo? Então, você é meu chefe, então eu estou na empresa, novo, a gente está se conhecendo, ou mesmo está há um tempo. Você gostaria, como você acabou de dizer agora, você gostaria que eu levantasse o braço e dizer, André, cara, isso não vai dar certo. Essa sua estratégia aí de ir para as redes sociais, cortar o cabelo, pintar de amarelo, não vai dar certo. Aí você fala, não, André, vai lá, pintar de amarelo vai dar certo. Porque a gente não tem esse vínculo, pegando esse exemplo que você está falando. Como é que o André cria vínculos com o Fábio para permitir que o Fábio tenha, de novo, o exemplo do menino lá, levantar o braço e dizer, André, acho que não vai dar certo. Como é que eu crio isso? Pensando no mundo corporativo, que tem a questão das nomenclaturas, do líder, do presidente, do diretor, do chefe não sei da onde, as inseguranças que a gente tem de às vezes falar alguma coisa que pode desagradar o outro, né? Então, às vezes pode ser que falar para você que o cabelo amarelo não vai dar certo pode te desagradar e você pode me rotular, entende? Como é que você cria vínculos então comigo nesse sentido, a ponto de você me deixar confortável, de te dar uma opinião, e até às vezes negativa daquilo que você está falando, sem que crie um mal-estar entre nós? Cara, existem muitas formas de se criar vínculo. E tem algumas, às vezes, umas práticas que, ao longo do tempo, elas facilitam, né? Não dá para forçar a barra também. A gente pode criar condições para. Mas o vínculo é uma porta que se abre de dentro, né, das pessoas. Mas existem alguns elementos que ajudam, assim. Vamos tentar elencar alguns deles. Tem um que eu acho que é legal, que é sair das relações instrumentais de presença. Tem um cara um tal de Bowlby, ele fala que a relação de confiança, ela parte de alguns preceitos, né? E tem um deles que está conectado à presença não instrumental.
que é isso? Eu vou dar um exemplo que ele traz puramente e a gente faz um paralelo para a empresa. A mãe com o filho. Então a mãe está ali e ela está presente com o filho só em algum momento em que está fazendo algo. Então ela está com o filho quando está trocando a fralda, está com o filho quando está dando a comida, está com o filho quando está dando mamadeira, está com o filho quando está tomando banho. Nos outros momentos, ela não está presente. Ela só consegue estar presente fazendo algo com ele. Uma instrumentalização de algo. Eu estou com você quando eu estou fazendo alguma coisa. Ela não consegue ficar simplesmente presente, à disposição. Por várias questões, inclusive de comportamento, Não, enfim, vezes, de uma cara, cobrança da própria sociedade. Não vamos entrar nessa história, que é uma história muito longa. Mas sim. Que assim, ó, simplesmente sentar do lado e ficar do lado do filho, assim, cara, estou aqui à sua disposição para o que você quiser. Que normalmente está mais com o pai, né? Ou, enfim, às vezes nem o pai também. Às vezes o pai tem que chegar e fazer alguma coisa com o filho. Não, vamos ver um futebol, vamos fazer não sei o quê, vamos jogar bola. Mas parece que tô perdendo tempo. Tá aqui simplesmente sentado e o filho ali do lado. E o filho fala, vamos brincar? Está à mercê da vontade do filho, né? Do que o filho quer, importante para ele. O mesmo vale pro líder, né? Ele às vezes se relaciona com o time, ou com as pessoas do time, só dentro desse contexto instrumental. Vai falar com uma pessoa só para perguntar do projeto. Vai falar, chama outro só para dar um projeto X. Vai falar com outro para dar um feedback. Chama uma pessoa para falar das férias. Chama outro para não sei o quê. Sempre tem um motivo para a conversa. E aí, essa relação fica ainda mesmo, né? Porque eu não exploro outros caminhos. E assim, cara, se a gente pudesse pensar numa tática, uma forma de fazer isso acontecer, a mais poderosa dela é contar a história, cara. Ouvir a história das pessoas. Porque na história, e inclusive a do líder, né? Às vezes ele pode dar o tom. Chama as pessoas, cara. Faz uma sessão por mês, onde cada um conta uma história. Esses dias o líder me contou uma coisa que foi bem legal, assim. Ele disse, cara, eu comecei a ouvir as pessoas do meu time. Juntei lá, fiz um evento X, Y, Z. Puta, tem uma outra história bem legal. E aí, eu descobri que tinha uma menina que trabalha comigo há 3 anos. Ela era bailarina de uma dupla sertaneja. Ficou rodando o Brasil, sendo bailarina, dançando, não sei o quê. Saber disso, quando ela contou isso, todo mundo ficou assim, ó. Hã? Imediatamente, já criou uma conexão mínima que seja com as pessoas. E teve um outro cara que, olha a história desse cara, ele foi pra China, alugou uma moto e atravessou a China de moto. Ficou, sei lá, 6, 7 meses lá fazendo um sabático, sei lá o que era. E ninguém sabia disso também. E quando ele conta isso, as pessoas de alguma forma têm uma curiosidade, têm uma conexão, têm uma vontade. Isso abre um campo de conversa absurdo. Então, acho que a primeira dica é contar a sua história, ouvir as histórias das pessoas. Perfeito. Porque a gente acha conexão e tal. Só uma outra história rapidinha. Teve um trabalho que eu fiz numa empresa que ficava bem no interior de São Paulo, e quando os líderes se apresentaram, um deles me contou assim, ó, contou para todo mundo, né? Ó, eu crio cavalos, e para mim liderar é igual criar cavalos. A gente dá o chicote, a cenoura, todo mundo riu, eu ri um pouquinho de nada, mas eu fiquei, poxa vida, ó, o pensamento desse cara, né? Vamos tratar isso ao longo do tempo. Até que chegou no meio do projeto, era um projeto longo, no meio do projeto ele me procurou e disse assim, cara, eu não tô conseguindo mais tirar resultado do meu time batendo, não dá mais. Eu tô batendo, mas antes, quanto mais eu batia, mais eles respondiam. Não estão respondendo mais, não consigo. Eu preciso achar uma nova forma, né? E você falou uma coisa que me chamou a atenção e tal, e a gente construiu um plano de conversas com o time. Ele abriu, a gente chamou de check-in, check-out. Segunda-feira, você abre um dia, botando todo mundo numa sala para contar o que estava acontecendo. Como é que você está chegando para a semana? E ele falou assim,
Cara, eu descobri que tinha um funcionário meu que a filha tá na Alemanha e o cara tá mal pra caramba porque a menina tá longe, tá preocupado, tá sofrendo. Agora eu entendi por que ele tá trabalhando desse jeito. E ele começou a se aproximar mais do time de um jeito muito diferente, né? E mudou totalmente a relação que ele tinha com o time, a forma de se conectar e a forma de cobrar, né? A partir de uma experiência que ele mesmo criou e conseguiu colher os frutos, né? Então acho que a resposta é, cara, tem 1000 coisas que podem ser feitas. Sim. Mas às vezes imediatamente ouvir as pessoas, cara. Vai ouvir seu time. Eu vou te confidenciar uma coisa, a gente já conversou várias vezes, e essa ideia do check-out me permita, eu usei isso uma vez, uma empresa, uma situação parecida com essa que você falou, era uma reunião de diretores e tinha um diretor que estava um pouco baixo astral e ninguém estava entendendo muito bem. E aí eu me propus a fazer um check-out, um warm-up com o pessoal. Tinham 5 ou 6 pessoas. E aí quando começou a reunião, eu falei, posso fazer uma ação? E o pessoal falou, pode. Queria que você contasse alguma coisa aqui, com todos eles, né? Assim, inclusive o presidente. Alguma coisa que você fez hoje de manhã, uma coisa que você fez ontem à tarde, que não tem nada a ver com a empresa, que é alguma coisa que está te orgulhando, ou que está te preocupando. Aí o presidente ficou super feliz, falou, pô, legal. Eu não sei se vocês sabem, ele contou. Eu faço 4 km por dia, corro lá. Aí a pessoa falou, nossa, nem parece, né? É uma coisa muito pessoal. Aí o outro falou, nossa, eu tô fazendo tal coisa. Ou falou, eu tô criando, fazendo uma casinha no interior aqui, lá no Espírito Santo e tal. Aí todo mundo começou a se conectar. Aí teve um senhor que falou algo parecido com o que você comentou, falou assim, ó, tô tendo um problema sério. Eu tenho uma filha que tá morando nos Estados Unidos e um filho tá morando na Europa. Já estão casados, enfim. E a minha esposa não tá sabendo lidar com isso. E eu não tô sabendo lidar com a minha esposa. Então você imagina, e assim, e aí a história que a gente fala, que você, um dos comentários que você falou assim, isso de todos os níveis, o cara é um diretor, então o diretor não tem uma capa de super-herói que tá protegido de tudo. Ele não estava sabendo lidar, o senhor não estava sabendo lidar com a, entre aspas, separação, no caso dos filhos, né, indo para a Europa, e a esposa não estava sabendo lidar e ele não estava sabendo lidar. Então você imagina, então. Cara, esse evento foi, eu diria para você assim, transformador. No dia seguinte, eu voltei para a empresa, a gente ficava lá um período, os caras falaram assim, eu nem tinha falado do warm-up, o cara falou, posso fazer o warm-up hoje? É isso, é isso, perfeito, André. É contar histórias, sem julgamento, sem tipo de estereótipos, é contar histórias, o que a gente fala um pouco hoje, né, é de uma vulnerabilidade natural, né, e é isso, não é porque o cara é diretor, porque o cara é isso ou é aquilo, são pessoas, seres humanos. Tem uma coisa que às vezes o líder fala assim, as pessoas não vão falar, eu conheço meu time, ninguém vai falar nada, ninguém vai falar, ficar todo mundo em silêncio e tal, porque as pessoas não gostam de falar, e eu tenho pra mim uma crença minha, que é a seguinte, nem todo mundo gosta de falar, mas todo mundo adora ser ouvido. Perfeito. Todo mundo adora. Eu falar assim, Fábio, cara, me conta aí como é que tá o João. Cara, você pode estar numa plateia de 10 mil pessoas. Você vai falar porque é um valor seu. Ninguém vai levantar a mão e vai falar assim, ó, discordo de você, Fábio, sua relação com o João não é essa. Ninguém vai falar. Então, depende do tema que você traz. Se alguém traz uma questão muito complexa, que eu preciso me posicionar de modo a ser julgado, possivelmente julgado pelo outro, o líder fala, isso é curioso também, né? O líder fala, gente, isso aqui é o nosso plano, isso aqui é o nosso projeto, XYZ. Vocês entenderam? Né? Ninguém vai levantar a mão e vai fazer, eu não entendi nada. Ninguém vai fazer isso, cara. Precisa de uma relação muito próxima para as pessoas se expressarem desse jeito, né? Então, depende do tipo de pergunta que você faz, do tipo de consigna ou de instrução que você dá para as pessoas, para que elas contem as suas verdades. Todo mundo adora contar essa história. Talvez ele não vai questionar, mas o ambiente que permita dizer assim, você pode explicar de novo? Ou aonde eu entro nesse... Sabe? Eu acho que tem um pouco disso também. Às vezes o cara conta, que nem você falou, vamos invadir a Normandia. Tá bom. Eu não tenho, às vezes, capacidade de discutir isso porque tem uma estratégia da invasão da Normandia que é maior. Beleza. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, enquanto você é meu líder. Qual é o meu papel? O que você espera de mim? O que eu posso fazer dentro desse jogo, né, desse tabuleiro? Qual é o meu papel da invasão da Normandia? Entende?
Porque às vezes é isso. Vamos também trazer para o mundo corporativo. Às vezes você tem uma estratégia muito grande que está na diretoria, comprar empresas, esse tipo de coisa. E ninguém vai discutir, não quero que você compre a empresa. Também não é isso. Agora, a pergunta é, às vezes nem isso é claro. A pergunta é, tá bom, é necessário a gente vender a gente invadir a Normandia. Tem uma estratégia, eu preciso do seu trabalho para isso. Entende? Eu percebo que tem muitas situações, inclusive que eu vivo no dia a dia de muitas empresas, que, de novo, é a história do óbvio, né? A gente está mudando o mercado de trabalho, aumentou a produção, e o que você não conta pro cara. Outro dia o cara falou assim, os caras. Aí qual é a percepção do pessoal da operação nesse caso? É que é uma bagunça, porque se muda toda hora. Mas não é uma bagunça, porque tem uma estratégia que não foi contada. Entendeu? Esse é o aspecto. Eu não preciso discutir. Não vou definir com os meus colaboradores a minha estratégia, por exemplo, da evasão. Mas eu posso compartilhar com eles como é que a gente vai invadir, o que a gente precisa fazer, o que eu espero de você. E outra coisa, saber o seguinte, André, nesse momento da invasão, a gente vai perder gente, certo? Infelizmente, algumas pessoas vão morrer. É isso que eu quero dizer, é trazer um pouco desse cenário. Não é tudo muito romantizado, mas é importante trazer um pouco desse cenário. Mas invariavelmente, o que eu tenho visto é que assim, o líder faz o plano perfeito, lindo, maravilhoso e apresenta para o time. E às vezes não abre espaço para a pessoa falar assim, qual que é o meu papel nessa história? Não tem espaço. Porque é muito louco, cara. Se o líder quer que as pessoas participem, o tipo de pergunta que ele faz é outra, né? Agora, é muito mais seguro eu montar um PowerPoint com começo, meio e fim, apresentar e no finalzinho falar assim, Alguém tem uma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém vai falar. Não vai. Ele precisa manejar ou trazer outro tipo de questão para que as pessoas conversem e tragam. Se ele não tem vínculo com o time, e se o time não se sente à vontade para trazer, existem técnicas que podem ajudar. Você acha que vale trazer Deixa eu só te falar, que é um quadro aqui que eu queria colocar. Tá bom. A gente fala muito sobre comunicação interna e tem uma frase aqui que eu queria trazer para você, queria apresentar. Nós temos o quadro Reflexões, Provocações e Dicas sobre a tal comunicação interna. Esse quadro foi baseado no livro, né, que eu escrevi em 2023, falando justamente sobre esse tema, trazendo algumas reflexões. E tem um aqui, André, que eu acho muito importante, que tem a ver com comunicação interna, tem a ver com cultura organizacional, e eu acredito muito nisso, e queria te ouvir. Comunicação interna precisa andar de mãos dadas com a cultura organizacional da empresa. Sim. Isso é uma coisa que eu acredito. Comunicação interna não pode, até trazendo um pouco da nossa início da nossa conversa, na minha opinião, comunicação interna não pode ser uma coisa isolada da cultura. Eu preciso entender como é que a cultura é daquela empresa para fazer as ações de comunicação, e a cultura precisa ser potencializada pela comunicação interna. Certo? Sim. Então, essa é uma reflexão. Então, assim, uma dica para você, profissional da área de comunicação interna, até falando um pouco aqui. Quando se fala do tal do onboard, fala da integração, entenda como é a cultura da sua empresa, entenda como é que ela funciona, entenda se ela é um formato mais presencial, se as reuniões são mais suas decisões, se tem uma decisão do presidente, assinar tudo, se o presidente quer ver. Eu conversei esses dias com uma empresa, eles têm TV corporativa, né, que no caso até a Progic, ele falou que tem um cliente bem grande, que os textos que vão para a televisão, sabe quem aprova? O presidente. Os textos que vão para a televisão corporativa da empresa gigantesca, é o presidente que aprova. Então entenda que tem uma cultura organizacional. Eu não vou nem entrar na questão se é uma questão que ele quer ver, ok. Então é importante você entender que tem uma cultura, tem um jeito de ser. Então a minha reflexão sobre isso. Comunicação interna e cultura organizacional precisa andar de mãos dadas. Você concorda com isso? Tem algum ponto de... Super. Vou dar 2 exemplos. Uma vez eu fiz um trabalho numa empresa que tem lá uma unidade lá na Barão de Limeira. Todo mundo anda de terno e gravata para todo lado, não sei o que, super sério, não sei o que, o RH, tudo, presidência, tudo muito formal.
E aí eu fui fazer um trabalho que era um treinamento X lá, não lembro o que era, e a outra unidade ficava ali perto do metrô Pinheiros ali, não lembro se era Faria Lima, não lembro qual que era o metrô. Mas eu me lembro que quando eu cheguei, a sala de treinamento era de vidro, assim, e dava de frente para a equipe, fazer equipes trabalhando. E aí eu cheguei 8 horas, cheguei antes, né, mas 8 horas, cadê a turma? Ninguém chegou. Deu 10 horas da manhã, começou a aparecer uns caras de bermuda lá, cara. Bermudão, assim. E aí começou a chegar o time que ia fazer o treinamento. Chegaram 10 horas da manhã. Outro ritmo, outro timing, outro jeito de funcionar. Cara, a comunicação... Eu tô imaginando aqui que a comunicação... O cara que é o responsável por comunicar as mesmas coisas... Não sabia. Não pode fazer o mesmo comunicado para esses dois públicos. Perfeito. Senão, cara... A minha esposa conta uma coisa, ela tá trabalhando numa empresa e tal, e ela fala assim... A nossa comunicação precisa ter a voz do nosso time. E às vezes a comunicação tem uma voz absolutamente formal para um time totalmente informal. Ninguém lê, cara, ninguém lê. Perfeito. Ninguém vê, não conecta. Esse é um exemplo. E eu tenho um outro exemplo bem rápido. Eu fui fazer um trabalho numa empresa que, por 1000 motivos, eu acabei fazendo com que todos contassem a história da empresa. E tem uma história incrível do cara que era o dono, que era um soldado alemão da Segunda Guerra e foi para não sei aonde, e morou dentro de uma Kombi e montou uma empresa. E a área de comunicação não participou de nada disso. A menina não queria saber. Não sei, a gente chamava, mas ela não estava. E quando a gente tirava um extrato do que estava sendo contado, por que os valores eram daquele jeito, o discurso dela, formal na empresa, era totalmente na contramão. Até que alguém levantou a mão e falou, cara, isso não está conversando. A gente entendeu por que a empresa é assim, e aí vem essa comunicação dizendo, não orna. Precisa ornar, precisa estar alinhado, precisa estar conectado. Pessoal, acho que esse comentário do André, de novo, pessoal, principalmente da comunicação interna, é uma coisa que eu bato bastante, o André só contribuiu com a nossa fala. Se me permite uma sugestão para você que está na área de comunicação interna, conheça, compreenda a cultura da sua empresa. E às vezes você não precisa investir de muitas ideias muito mirabolantes, você precisa conhecer a cultura, precisa entender esse tipo de coisa. Uma das coisas que eu acho que acontece muito, André, e eu queria completar o pessoal, às vezes a comunicação parece estar apartada das organizações, parece uma agência apartada. Né? A campanha ficou linda, a campanha ficou maravilhosa. Ganha prêmio, mas não conversa com os meus colaboradores. É isso. Essa é uma dica. Eu não estou dizendo que tem que fazer material ruim, não é isso. A campanha ficou linda, a campanha tem um artista, a campanha tem uma cara legal, né? Mas não conversa com a minha empresa. Esse é um ponto muito importante. Com o meu público, né? Da empresa. Com o meu público, isso. Então entender a cultura, entender o jeito, e aí a gente vai, em outras conversas, aprimorar isso. Entender como é que marketing, né, trabalha isso é muito importante. Então essa é um pouco da nossa reflexão. A gente está chegando aqui no final, eu queria... Tem uma coisa que todo mundo fala que é bacana, né? Ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo. E eu tenho um quadro novo que a gente... Eita, caiu tudo. Tem um quadro novo que a gente colocou aqui, que chama assim, Putz, deu errado. Tá. Manja? Sim. Normalmente a gente escuta, né? Ah, eu faço um projeto bacana, faço isso tal, funcionar, mas qual foi o projeto ou um deles? Talvez você não tenha nenhum, enfim, que deu errado. Que a sua estratégia, que você foi fazer e fala, caraca, isso não foi bacana. Aqui eu acho que a ideia, André, se você me permite, e tem tudo a ver com a sua fala, quando a gente fala em vínculo é também ser um pouco vulnerável. Vínculo também parte do conceito de saber a minha essência, né? Sim. Eu não sou um super-herói, uma heroína, eu tenho dificuldades. Então, aqui não é potencializar nem romantizar o erro, mas é trazer um erro humano, né? Tem algum case que você queira compartilhar com a gente? Cara, é engraçado isso. Esses dias eu estava almoçando com uma cliente e ela falou assim, eu jamais vou levar para a reunião do staff que eu errei. Jamais. Né? Louco isso, né? Mas vamos lá. Erros. Putz, deu errado. Todo projeto tem os seus ajustes, né? Mas eu acho que dá para achar uma máxima aqui, que é mais ou menos assim, ó. Sobretudo o trabalho de cultura. Quando esse trabalho de cultura está a serviço de uma mudança que está conectada à sobrevivência da empresa,
que não é uma vontade do RH e não é uma vontade do dono ou do CEO, ele tem mais chance de dar menos erro. Quanto mais isso tá, olha, o RH tá sugerindo, ou vamos fazer uma transformação aqui, e isso bate sempre lá no jeito do dono, do CEO, da diretoria funcionar. E quanto mais conectado a uma necessidade de negócio, menor a chance de dar erro. Quanto mais ser uma vontade, uma premissa, uma coisa que é uma moda, uma coisa que surgiu, vamos fazer uma alteração. A chance de dar erro, cara, é enorme, porque implica mudança de comportamento. E assim, geralmente o líder ele fala assim, não, meu time precisa mudar. Eu não. Quando tem uma necessidade de negócio, ele percebe que ele precisa fazer uma mudança. E toda vez que acontece isso, dá um chabu. Isso é muito interessante. Então, assim, o olhar às vezes a campanha, né, de novo, é muito bacana, né? A campanha do marketing, comunicação interna é muito bacana, mas a chance de errar é grande quando isso não está conectado com o negócio, não está conectado com a visão do líder. E o dono fala assim, cara, eu não uso esse aparelho, eu não uso esse negócio que a campanha está falando, todo mundo tem que usar isso aqui, ó. Isso. E aí o dono fala, não, eu não gosto de usar esse aplicativo, não uso. Pronto, cara, acabou. E a questão aí não foi, a questão nesse caso não foi a ação propriamente dita, né? Foi a estratégia conectada com o negócio, entendeu? Mas aí se fala assim, cara, a sua empresa só vai sobreviver se você começar a usar isso aqui é importante. Ele começa a usar. Sim. Porque não foi o RH que mandou usar. Perfeito. Cara, de verdade, muito bom. Queria agradecer a sua presença, André Bento Carvalho. Descobri agora que André Bento é o nome. Pois é. Muito obrigado. Quero aproveitar e te entregar aqui um... Olha, Fábio. Tem um mimo aqui, um mimo que nós fizemos especial para você. Que você puder compartilhar com seus amigos, com a sua esposa, com seu filho, bons momentos. Tem um brinde da Sotile também. Pra você compartilhar com a Vânia, para fazer ela vai adorar, uma limpeza cara. de pele. Muito legal. Obrigado a Prodigy, obrigado a Sotile pela oportunidade, pela confiança no nosso programa. E novamente queria lembrar você, se você gostou desse podcast, da fala do André, comente aqui, faça suas referências, dá um like, né? Hoje em dia a gente pede like, acione, né, o sininho aqui do YouTube para que você receba periodicamente Comunicação Interna Sem Fronteiras, trazendo para vocês temas, reflexões, provocações sobre o mundo corporativo, sobre comunicação, recursos humanos, cultura organizacional e liderança. Um grande abraço, a gente se vê nos próximos programas. Tchau, tchau. Até logo.